Olha ela aí, Tainá, tudo bom? E aí, tudo bem? Beleza? Beleza. Prazer. Primeiramente, agradecer sua presença aqui. Parece que a gente combinou a camisa, hein? Olha aí, a gente já Pare- tá jogando no mesmo time. Exatamente, tá com a camisa do Pelaca Girl aí, bem parecido. Seja bem-vindo, obrigado pela disponibilidade, pela presença. A gente está muito feliz de iniciar esse projeto aí. E que bom que é com você, que mandou um vídeo também pra gente super legal, super habilidosa lá, fazendo as embaixadinhas. Então já está participando aí há algum tempo do Pelaca Girl, então muito obrigado por estar aqui. De nada, eu que agradeço e que seja um bom papo esportivo para todo mundo, né? E essa conexão Itália e Brasil. Isso, obrigado. É, então eu vou começar rapidinho só fazendo a apresentação minha da empresa, para que todo mundo que Uhum. está vendo aí conhecer um pouco mais, e aí depois eu abro espaço para você se apresentar também para a galera que está assistindo a gente. Tá? Eu me chamo Caio Lamounier, sou sócio fundador aí do Peleca Grow, esse projeto que começou com um anseio para criar eventos para que as meninas possam jogar futebol, né? Porque a gente percebe essa falta de eventos, essa falta de oportunidades, principalmente aqui em Brasília, na nossa região. Então a gente resolveu trazer um conceito aí de soccer camp, fazer uma clínica de futebol para elas. Me juntei aí ao Brian, ao Vinícius, que são os meus sócios aí, meus companheiros nesse projeto. E graças a Deus a primeira edição deu super certo. E agora o nosso objetivo maior é disseminar e exaltar cada vez mais o futebol, o futsal feminino, levar conhecimento, levar conteúdo para todo mundo, para que as pessoas vejam que tem muita gente que sonha com isso, tem muita gente que vive disso e é importante também para muita gente. Então, o nosso objetivo é esse: levar cada vez mais para cima, oportunizar as meninas a jogarem futebol, né? Porque a gente sabe que muitas delas às vezes não se sentem à vontade porque os eventos que tem são mais para o público masculino, então às vezes elas deixam de jogar porque não querem jogar com os meninos. Isso eu falo porque eu conheço a realidade, trabalho com isso há mais de 5 anos, aí, quase 6. Então a gente vai entrar aí nessa missão e espera ajudar de alguma forma nessa luta, beleza? Então abrindo o espaço aí para que você também se apresente, para que as pessoas te conheçam melhor. Show, show. Depois eu vou comentar aí sobre esse textinho seu que você fez de vocês, que é super bacana. Tem muito a ver com aquilo que eu busco também no futsal feminino, né? Que é lutar bastante pela nossa modalidade. Então, eu sou atleta de futsal desde os meus 17 anos, né? Profissionalmente, eu saí de casa. Comecei lá no Rio Grande do Sul, e depois Santa Catarina, São Paulo, até que eu vim para fora do Brasil. E eu já tô aqui fora do Brasil já há 6 anos já. Tô ficando velha aqui no negócio já. Experiente. Tem uma boa bagagem, digamos, né? Já vivi muita coisa, já passei por vários países, e aí a gente vai conversando. Depois eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Legal, a gente tem bastante pergunta aí para você. Inclusive a galera já mandou, a gente postou ontem, a galera mandou pergunta também. E a Show. gente vai trocando essa ideia. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem na medida do possível? Então, infelizmente mudou muita coisa, né? Desde do dia 5 de março foram suspensos os jogos, os treinamentos e tudo mais, e a gente ficou em casa só na quarentena, né? Hoje na verdade foi o primeiro dia que começaram a liberar algumas coisas aqui na Itália, devido a essa pandemia que afetou muito, né? Demoraram muito para fazer quarentena, demoraram muito para enxergar a realidade e infelizmente muita gente acabou se contaminando, muita gente acabou morrendo e até hoje o número é bem alto ainda. Semanas atrás, um mês atrás, assustava muito, os números eram incríveis, assim, muita gente mesmo. E tudo aquilo que a gente via na televisão, que a gente via, por exemplo, no Fantástico, que eu acompanho muito aí do Brasil também, é verdade, era verdade sim. Os caminhões levando corpos de pessoas para fora, era incrível, uma coisa, sabe, surreal. E então afetou totalmente assim o esporte, ficou uma coisa bem ruim para nós, porque além do esporte parou tudo, né? As únicas coisas que ficaram abertas foram os supermercados, as farmácias, correios e essas coisas, e ainda só podia entrar uma, duas pessoas. Depois que saía duas, três, tu ficava na fila
horas. Outro dia eu fui no supermercado e fiquei 1 hora na fila fora, esperando para eu entrar. E eu queria só comprar uma água e outras coisas essenciais que eu precisava para casa, né? Senão eu fazia questão de nem ir. Eu fiquei de verdade, acho uns 2 meses dentro de casa e fui 2, 3 vezes só no supermercado. Acabou afetando a vida de todo mundo, né? Em uma situação sem precedentes, né? Acho que a gente nunca viveu algo parecido e a gente está se adaptando por aqui também. Então, como você falou, você está acompanhando aí também as notícias do Brasil, Uhum. mas a gente ainda está se adaptando. Muita coisa que precisa mudar e melhorar, né? O simples fato É, de sair aqui na rua de máscara e de se proteger, de proteger o próximo, né? Tem muita coisa que ainda precisa melhorar. Isso, é que agora eles começaram a liberar algumas coisas, mas assim, essencial sair na rua de máscara, porque para evitar o contágio, né? Porque agora que vão sair mais pessoas, é bem difícil mesmo. Eu moro numa cidade chamada Marina de Ragusa, que é uma cidade turística. É praia, era para ser lotada essa época do ano, né? Infelizmente não tem ninguém. Por um lado é bom, né? Porque daí não tem muita gente de todo lugar aqui, acaba não sendo perigoso pra gente que tá morando aqui. Mas o ruim é toda a parte do esporte, né? Parou tudo. Nosso contrato foi, por exemplo, eu tinha um contrato de 10 meses e infelizmente ele foi parado em março e não vai seguir mais pra frente, né? O clube deixou ainda à disposição a casa pra gente ficar enquanto não se resolve tudo isso. Eu tenho passagem para junho agora para ir para o Brasil, mas ainda não sei se eu vou poder ir, porque tem várias coisas a se pensar, né? Por exemplo, eu vou embora e depois vão deixar eu voltar, se aqui começa o campeonato de novo. Então tem muita coisa para se pensar, né? Infelizmente eu tô morrendo de vontade de ir para casa, saudade da família, dos amigos, tem os meus eventos, tem várias coisas que eu queria fazer, mas infelizmente a gente vai ter que dar uma esperada nessas coisas aí. E ter força e torcer para que isso passe logo, né? Para que a gente possa voltar ao normal. Hoje, se eu não me engano, o Inter foi o primeiro time aqui no futebol do Brasil que voltou, né? Às atividades. O pessoal foi lá, buscou alguns kits e tudo mais. Isso no futebol masculino, né? Mas eu acho que ainda também não é hora de pensar em voltar ao campeonato, porque é uma situação bem difícil. Infelizmente, a gente vai ter que ter muita paciência agora, né? Porque é um momento complicado. Por exemplo, aqui a Itália ficou parada 2 meses mesmo e vai ficar por um bom tempo. Essa temporada eu acho bem difícil que vai voltar. Acho que não vai continuar, não. Vamos fechar por aqui e quem sabe a outra vai começar um pouquinho mais tarde. Então, aí no Brasil eu vejo que as coisas estão tentando liberar, abrir e tal, mas vai ser difícil também ter os campeonatos, porque é muito perigoso, né, para todo mundo. Obrigado por compartilhar, né? Eu acho que é importante a gente falar, apesar de a gente estar sendo bombardeado o dia inteiro com notícias negativas, notícias ruins, né? Eu acho que é um tema a conversar sobre, falar para as pessoas sobre. Mas agora o meu convite é para a gente levar a entrevista, a live um pouquinho mais suave, para uns temas mais legais, mais divertidos, para a gente poder falar de coisa boa. Beleza? Mas obrigado por Beleza. compartilhar. Então, assim, a primeira pergunta que a gente tem, que a gente até recebeu de alguns colegas também, é como que você descobriu o seu amor pelo esporte? Como foi a primeira paixão pelo futebol, que você viu a bola ali, começou a brincar e se apaixonou? Foi quando isso? Quando você teve esse primeiro contato? Bom, eu costumo dizer que não fui eu que escolhi o esporte, né? Eu acho que foi ele que me escolheu, porque quando eu vi eu já estava no meio, né? A minha mãe me conta sempre uma história quando eu tinha uns 4 anos, mais ou menos. A gente morou, eu me criei, cresci na mesma casa onde a minha família mora hoje, lá em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. E na frente da minha casa tem uma quadrinha de areia, que é mais barro do que areia, mas foi lá que tudo começou. Tinha uma pracinha do lado, onde tinha um pessoal jogando bola ali, né? E aí a bola veio perto da pracinha, onde eu tava nos brinquedos com a minha mãe, e ela disse que eu saí, mas olha, sem pensar, saí correndo atrás da bola. E eu tinha 4 anos, e ela disse, mas era só o que me faltava, que essa menina vai querer jogar bola agora. E foi justamente o que aconteceu. A partir dali eu sempre quis, sempre me chamou a atenção e eu sempre queria. Brinquei muito de boneca, de ursinho e tudo mais, mas quando colocava uma bola na minha frente, não tinha. Era a primeira coisa que me chamava a atenção. E aí foi desde pequena, eu descobri que desde pequena eu tinha essa paixão, né? Esse gosto pelo futebol, pelo futsal em si. Que legal, bom, muito legal. Geralmente, é,
essa questão que você falou dos brinquedos que a gente recebe quando é criança, né? Isso já é meio que socialmente definido. A menina recebe uma boneca, o menino recebe uma bola. Eu acho que se a gente deixasse um pouco mais livre a escolha, a gente teria com certeza muitas pessoas seguindo por outros caminhos e assim a paixão ela surge no momento que você tem um contato. Se você nunca teve a oportunidade de ter um contato com uma bola de futebol, né? Então assim, acho que é isso que a gente tem É, que tentar mudar também essa cultura, né? Mas isso é um trabalho é de isso. fundo, né? É um trabalho complicado. A gente já faz, eu ainda não tenho filhos, mas eu já faço com os meus sobrinhos, com meus afilhados, enfim, com todo mundo. Dou uma boneca, se é menina, mas também dou uma bola de futebol. Pode escolher o que quiser, né? Porque não adianta também a gente querer colocar o esporte na vida de uma criança que, quem sabe, vai ter outros talentos, né? Mas a Sim, gente deixa livre escolha, coloca os dois brinquedos ali, o que chamar mais atenção, a gente empurra. com certeza, muito legal. Então, assim, a gente sabe, partindo para o tema já um pouco mais específico, também a gente sabe que aqui no Brasil o futebol de campo ele tem um apelo maior do que o futsal. E assim, seria interessante você falar para a gente também de onde partiu a escolha assim, de ir para a quadra e não para o campo. Foi oportunidade? Foi porque você gostou mais do futebol, do futsal? Enfim, fala para a gente aí um pouco mais sobre isso. Então, quando eu comecei a jogar, então eu jogava o beach soccer, na verdade, né? Porque era na frente da minha casa e a gente jogava de pés descalços e tudo mais. Aí depois, quando eu fui para a escola, veio, eu nunca vou me esquecer porque esse cara depois virou meu paizão, assim, eu chamo ele de pai e para mim vai ser meu pai a vida inteira. Ele foi meu primeiro treinador e ele chegou na escola onde eu estudava e perguntou se tinha alguém que jogava futebol ali, né, futsal. Ele tinha uma escolinha, o nome dele é Floresbal, foi meu primeiro técnico, meu primeiro treinador lá da minha cidade. E ele tem uma escolinha para criança carente. E ele chegou na escola e perguntou quem é que jogava e tal. E daí eu levantei a mão e eu era a única menina que tinha levantado a mão, né? No meio de todos os meninos da sala. Daí ele que gosta muito do futsal feminino, ele já olhou direto para mim. Ele nem viu os meninos, ele viu direto a menina que levantou a mão. Então ele me chamou a atenção que ele falou: Ah, mas tu sabe jogar mesmo? E daí os meninos falaram: Mas ela joga melhor que a gente e tudo mais. Aí ficou. Então, ele foi um cara que me levou assim, ó, pro esporte, na verdade. E eu comecei no futsal porque a gente tinha treino de futsal e não de campo, né? Mas eu já joguei campo também, porque eu joguei no Kinderman Caçador, que é um time bem famoso aí no futebol feminino. Joguei alguns anos lá, mas infelizmente eles não davam muita coisa. Na verdade, eles davam muito, mas não para a gente se manter, né? Na época era pouco, o salário era muito pouco. Eles davam mais estudos, que é muito importante, que eu digo sempre para as pessoas aproveitar no futebol e no futsal também. Só que não sei, aí eu queria fazer, na época eu quis fazer meu curso de árbitra também, eu sou árbitra da federação de futsal. E daí eu fui e surgiu um outro time que me chamou para jogar futsal de novo e poder arbitrar. Então aí eu saí do campo e fui pro futsal. E depois dali eu continuei no futsal até hoje. Aí as portas foram se abrindo dentro do futsal e não no futebol para mim. Legal, legal. Show de bola. Ah, vocês têm, deixa eu perguntar, o projeto que vocês têm é de futsal ou só de futebol? Então, Futsal. a gente começou como clínica de futebol, e aí, dentro das nossas projeções de expansão, a gente tem objetivos também de fazer eventos voltados ao futsal também, fazer alguns jogos semanais ali, a gente tentar conseguir um grupo de meninas local para a gente fazer, organizar como se chama ali, uma pelada ali, que a gente chama na linguagem do futebol, toda semana, Uhum. incentivar para que a gente crie essa cultura também, a gente tem esses objetivos. Mas, infelizmente, né, a gente entrou nesse período de quarentena e a gente está focando todos os nossos esforços aqui nas redes sociais, né, tentando gerar o máximo de conteúdo possível também sobre o futsal. A gente começou no futebol, mas a intenção é expandir isso. Aí, então, já pegando esse gancho, e aproveitar aqui porque a gente também percebeu que você já jogou em vários países, né? Você falou no começo também, e a gente Uhum. conseguiu ver também lá no seu Instagram, e a gente queria saber
um pouco mais dessa história, assim. Você jogou na Espanha, na Rússia, na Inglaterra e atualmente você está na Itália. E falar um pouco para a gente de como foi a experiência nesses países, assim, e se no final também, depois que você falar sobre isso, a gente fazer um comparativo sobre como o esporte, futebol feminino é tratado nesses lugares e como ele é tratado aqui no Brasil, as suas impressões sobre. Vamos começar lá pelo início mesmo, então. Quando eu jogava no interior aí eu jogava campo lá no interior de São Paulo e depois jogava salão também em Bebedouro. E aí eu tive a oportunidade de fazer um vídeo e enviar para uma equipe da Rússia, que tinha uma menina que ia jogar comigo, a Gabi, que joga na Espanha hoje. Ela jogava da seleção e tal, tinha um empresário e ele estava arrumando time para ela ir embora, né, do Brasil. E aí surgiu a ideia que eles queriam mais de uma atleta. Aí ela falou, ó, quem quiser mandar um vídeo e tal, vamos ver que se o time gostar dos vídeos, quem sabe contrate mais uma, né? E eu, na verdade, eu não tinha nada de vídeo. Hoje eu sou, olha, qualquer coisa eu tô gravando, eu tô arrumando, tô tirando foto e tudo mais. Mas no momento eu não tinha nada, eu tinha pouquíssimas coisas. Tinha os últimos jogos que eu tinha jogado ali em São Paulo, tinha um pênalti, duas, três jogadas assim muito rápidas, sabe? Que nem dava para ver direito no vídeo. E eu falei, peguei aquele vídeo, entrei no meu quarto. Eu sou uma pessoa de muita fé, né? Pensei, fiz a minha oração com Deus e pedi, olha, se é para ser, se é isso mesmo, que dê certo, né? Que eles gostem. E aí eu enviei o meu vídeo para lá. E graças a Deus eles gostaram, não sei como, mas eles gostaram do vídeo. E aí fizeram a proposta pra gente, pra mim e pra ela também. Aí a gente foi pra lá. Foi top, olha, foi uma das melhores equipes que eu passei e uma das experiências mais agradáveis que eu tive no futsal. Para o meu primeiro ano fora do Brasil, na Rússia, todo mundo pensava: meu Deus, você vai para a Rússia, é um povo mais fechado, nossa, é frio e tudo mais. Era muito frio, o povo era fechado, mas depois que chegou duas brasileiras lá, mudou muita coisa. Mudou. As meninas do meu clube perguntavam, mas o que que você falou para ele, por exemplo, pro presidente, que eles eram muito fechados, né? Eles não são assim, muito abertos a brincadeiras e tudo mais, como a gente brasileiro é acostumado. E eu sou gaúcha, né? E a gente leva no sangue esse jeito de brincar e tudo mais. E aí eu cheguei lá e com o meu jeito a gente acabou conquistando eles também. E aí o presidente até hoje, de vez em quando me manda umas mensagens, o treinador de lá e tal, mesmo depois de todo esse tempo. E foi um ano maravilhoso, assim, ó, Infelizmente a Rússia ainda tem poucas equipes, mas é um nível bem bom. Tipo, não tem muita diferença das equipes, sabe? E agora, pelo que eu sei, não tem nenhuma estrangeira jogando lá. Mas na época que eu estive lá, tinha eu e mais uma brasileira no meu time, e depois tinham outras duas brasileiras também no time do Tio Men. Até uma joga aqui, a Rafa Pato, joga aqui na Itália, e a outra é a Camila, ela é goleira lá de São Paulo. Foi muito bacana, foi uma experiência assim que eu jamais vou esquecer. Foi meu primeiro título nacional fora do Brasil, né? A gente ganhou a Liga Nacional, perdemos a Copa, infelizmente, mas ganhamos o título, que a equipe estava sem ganhar há 3 anos. Estavam tentando 3 anos a ganhar e a gente chegou e ganhou. Foi muito legal. Não vou esquecer nunca, né? As viagens de trem na Rússia era muito diferente por causa disso. A gente viajava de trem, viajava de avião, porque às vezes era muito longe, né, para atravessar de uma parte a outra. E o trem não era aquele trem que a gente normalmente vê, é aquele que a gente dorme a noite inteira. A gente dorme a noite inteira no trem e chega no outro dia de manhã lá pro jogo. Era muito bacana mesmo. Depois da Rússia, eu fui para Espanha, porque infelizmente foram opções que eu tive que fazer porque o time perdeu o maior patrocinador, né? Infelizmente a nossa modalidade sofre muito com isso. Se não tiver patrocinador, não vai para frente. Na verdade, qualquer coisa, né? E aí eu tive que ir para Espanha. Fui para Espanha, fiquei um ano lá também, no Burela, uma das melhores equipes que tem na Espanha. Para mim, uma das melhores do mundo, é muito boa mesmo a equipe, tem muita história. Uma cidade que respira o futsal é lá, tanto o feminino quanto o masculino. Lotam os ginásios, é muito bacana.
Também foi uma experiência única para mim. Lá eu fui campeã da Copa Galícia e na Liga eu acho que a gente ficou em segundo aquele ano. Depois da Espanha eu vim para Itália. E tô aqui até hoje, criei raízes aqui, né, na verdade. Tô aqui no meu quinto ano de Itália já. Tô até me perdendo nas contas já, porque é tanto ano, tanta história pra contar. E É, aqui só foi bom, só para porque deixar você respirar um pouquinho também, acrescentar uma perguntinha, desculpa te interromper. pode falar. Você sentiu que lá na Rússia, na Espanha, uma pergunta um pouco mais estrutural, esses times, os times de futsal de lá, eles são mais movidos a projetos com patrocínio, com tempo definido, contratos de tempo definido, ou existem times mesmo que são históricos na região, que já existem há um bom tempo, enfim? Na Rússia, a maioria das equipes dependem dos patrocinadores, né? Por isso não tem muitas estrangeiras e tudo mais, porque daí o gasto seria muito maior, né? Do que manter uma russa que mora lá e tudo. E na Espanha é muito mais profissional, né? Na verdade, a maioria das equipes, por exemplo, o Burela é um clube muito tradicional. A cidade inteira respira aquela equipe. Então, eles têm muitos apoiadores e o apoiador maior, que é o dono da equipe, né? Eles são donos de uma fábrica de peixes, acho que é uma empresa de peixe. Então eles giram muito em torno do do futsal feminino e do masculino também. Então eles não dependem muito somente dos outros patrocinadores, né? Eles têm uma renda, digamos, própria deles mesmos. Quando eu cheguei aqui na Itália, então, eu saí da Espanha. Antes de vir para a Itália, daí eu joguei a Copa na Inglaterra, né? Joguei uma Copa, fui convidada por uma amiga que era treinadora do Bristol City e deu muito certo, né? Eu fui goleadora da Copa e a gente foi campeã ainda. Só O isso. convite foi bom demais o convite. Tinha uma coisa muito bacana que assim, ó, quando ela jogou essa competição, quando ela era jogadora, depois ela virou treinadora da equipe, ela foi a última a ser goleadora do time. Aí ela me convidou, eu fui jogar lá, a gente ganhou e eu fui goleadora. Parece que era para substituir ela, né? A Lu, lá da Inglaterra. Foi Legal. uma experiência muito legal também. Tinha o masculino jogando junto, montaram uma quadra, assim, toda tipo showcase, assim, muito legal mesmo. E daí depois eu vim para Itália, né? E aí aqui a minha caminhada foi grande aqui. Eu comecei na segunda divisão, né? Que aqui eles chamam de A2, e a gente ganhou o campeonato e subiu para a Série A. Depois, no outro ano, eu comecei no Cagliari, lá na Sardenha, um lugar lindo demais, muito bonito. E para mim vai ficar sempre no meu coração, né? Foi o primeiro lugar que eu vim na Itália. Depois de lá eu fui para Terni, outra cidade espetacular que respirava o futsal. Ali tinha cerca de 600, 800 pessoas por partida dentro do ginásio. Era uma coisa incrível. E eu vendo as minhas fotos, revendo os meus vídeos de lá, é um dos lugares que me arrepia, assim, me emociona muito, porque ali eu vivi intensamente mesmo um ano de Itália. Foi incrível, incrível. As fotos que a gente tinha, a garra da equipe, isso que a gente não ganhou o campeonato, a gente ficou em segundo. Imagina se tivesse ganhado então. É. Seria demais, assim. Mas até esse ano não teve mais a Ternana, não teve, porque ano passado fecharam-se as portas. Mas no outro ano eles tiveram, existiram, ganharam o campeonato e tudo mais. Eu espero que volte, porque era uma adrenalina assim incrível. E jogar a favor e contra, porque eu também já joguei contra eles no outro ano. E foi incrível também. Foi duas sensações que não dá para descrever. Depois de Terni, eu saí dali e fui para Roma, a bela Roma. Demais, é muito linda, é linda mesmo como a gente vê na escola. Eu escutava muito, né, falar de Roma, do Império e tudo mais. Jamais pensei que um dia eu ia estar lá no meio de tudo isso, né?
e vivi um ano maravilhoso também com o Olympus. Com o Olympus, de Roma, a gente teve uma participação na Champions League, na Holanda, porque o Olympus tinha ganhado. Pensa, eu joguei com a Ternana um ano antes, no outro ano eu joguei com o Olympus. E o Olympus ganhou de mim no outro ano que eu perdi o campeonato. Saí do meu clube, fui para o outro e tive que usar o Scudetto que eu perdi no outro Ó, ano. Pensa, porque aqui é isso, né? Quem ganha o campeonato joga com o Scudetto, no outro eu tive que usar o ano inteiro o Scudetto que eu perdi. Foi incrível. ironia do A gente destino, ficou em né? terceiro lugar. A gente ficou em terceiro lugar na Champions, é a melhor terceira equipe do mundo, digamos, né? Porque era uma competição internacional. E foi muito legal. A primeira equipe foi o Atlético de Madrid e o segundo foi o Benfica. E aí o meu time Olímpicos ficou em terceiro. Depois do Olímpicos, eu vim descendo, né? Eu saí de uma ilha, fui para Roma e daí eu fui para Puglia, aqui na Itália. Desci e fui para Margherita de Savoia. Ali foi um dilema o ano inteiro, porque foi muito difícil jogar aquele ano. Eu tive que esperar muito os meus documentos. Como aqui na Itália acontece assim, ó, podem jogar 5 estrangeiras, ou 6, agora não me lembro bem. Só que só uma pode ser estrangeira mesmo, sem fazer parte da União Europeia e não ter cidadania. Por exemplo, espanholas, portuguesas e tudo mais fazem tudo parte da União Europeia, jogam como se fosse italianas. Brasileiras, russas, argentinas, todas essas é fora da União Europeia e contam como estrangeiras. Então, é bem difícil conseguir uma equipe que já não tenha uma estrangeira. Porque aqui, só de brasileiras na Série A tem 60 meninas. Então, pensa, se são 16 equipes, são 60 brasileiras, qual é o time que não vai ter uma estrangeira? É Pois é. bem difícil, né? Então, graças a Deus, eu consegui fazer a minha cidadania no passado, né? Agradeço, devo muito à equipe do Salines, que mesmo sem eu jogar, moveu céus e terras para arrumar a minha cidadania. E aí eu esperei até fevereiro para chegar aos meus documentos. E aí foi metade do campeonato, né? Daí depois, por outras burocracias, por outros problemas, eu acabei quase não jogando ano passado. E daí até que enfim eu cheguei aqui nesse ano, que era para ser o ano da minha reviravolta, né? A minha volta por cima, digamos. Já com a cidadania e tudo mais. Aí esse ano eu era a única brasileira do meu time, pensa. Esse ano tinha lugar, não precisava nem da cidadania. Mas Jogar além, além de ter eu como estrangeira, daí tinha uma japonesa, é, 2 espanholas, uma uma honguerese e uma outra da Croácia. Então era um time bem misto, assim, bem bacana. Esse time foi uma experiência muito bacana também esse ano, porque era a primeira vez da equipe na Série A. Então a gente, digamos que cresceu junto, né? Porque eu acostumada a jogar nas outras vezes com, não desmerecendo ninguém, mas acostumada a jogar com fenômenos, né? Como várias outras meninas que jogaram na seleção e tudo mais. E esse ano eu estava com um time um pouquinho mais abaixo do nível e a gente cresceu bastante. Foi muito legal mesmo, porque todo mundo dizia, por exemplo, não vai passar da primeira fase e tal, e a gente foi super bem contra várias equipes. Teve alguns deslizes, mas teve também muito crescimento, foi bem legal. E eu tô aqui até hoje, né? Esperando acabar tudo isso, esperando voltar tudo. Infelizmente, a gente jogou só a primeira parte do campeonato e aí ficou tudo parado, né? Que pena, mas essa situação que você falou é interessante, você viver os dois lados da moeda, né? Você jogar como favorito e você jogar como azarão também. É. São duas emoções diferentes, sensações diferentes, porque quando você é o azarão, acho que parece dar mais vontade ainda de ganhar dos grandões, né? É verdade, é bem isso mesmo. Isso era todo domingo era o discurso que eu tentava passar para minha equipe também e o discurso que o meu treinador dava para gente, né? Porque
todo mundo vinha aqui e pensava, não, a gente vai ganhar fácil e tal. E não foi bem assim para todo mundo, né? Teve vários times que vieram aqui e tiveram dificuldades. E a gente foi em outros lugares também jogar e incomodamos bastante. Podíamos É ter isso. chego muito mais além do que a gente chegou ainda. Mas, né, futebol é futebol. Ó, tem o pessoal mandando saudações da Itália. Eu vi que entrou um cara russo aí, escreveu tudo em russo, não entendi nada. Olhei. Viu só, tem o bom do futebol é isso, a gente passa por vários lugares, conhece muita gente. Até o Santini escreveu aqui, ó, Cagliari, Ternano, Olimpo, Salines e Ragusa. Eu sei, eu sabe, ele escreveu que ele não sabe muito escrever em português, mas ele está escrevendo ali. Esse Legal. cara é fantástico. Foi uma das coisas. Eu posso não ter conquistado muitos títulos na minha carreira, mas o que eu conquistei de gente boa, o que eu conquistei de pessoas maravilhosas que hoje fazem parte da minha vida é incrível. E esse foi um dos caras. Ele é o Santini. Eu vou falar uma coisa que para ele em italiano que daí ele vai gostar. Papá, sto parlando bene di te, va bene? Ele é um cara super gente boa, demais. Ele é pai de duas menininhas que eram minhas fãs lá na Ternana e a gente viveu aquele ano maravilhoso e acabou se tratando que nem uma família mesmo. Hoje eu chamo ele de pai, ele me chama de filha, a gente tem um carinho enorme. Legal, show de bola. Tô adorando aqui nossa conversa, tá muito legal. E o futebol é assim mesmo, se deixar a gente conversa aqui até meia-noite e não vai faltar história, né? Ixi, E vai ter que o que gravar, falta vai ter que salvar essa live depois, hein? Que eu vou não vai querer. ter bateria do meu celular, vai acabar a bateria daqui a pouco. Não, é muita história e é verdade, é muito legal, cara, muito bom. E é de você comparar um pouco também qual foi a sua experiência, o que que você pensa, é, comparando o futebol que você jogou nesses países com aqui no Brasil, a maneira como ele é tratado, como ele é visto, se ele é mais ou menos valorizado, se ele é mais ou menos sério, enfim, o que você puder fazer de comparação, se a gente precisa evoluir mais aqui ou se a gente está num nível legal. Então, infelizmente, antigamente até tinha, né, uma liga nacional, um campeonato grande no Brasil e tal. Só que pelo Brasil ser muito grande e as equipes femininas terem pouco reconhecimento e poucas pessoas que colocam, investem muito dinheiro mesmo, fica difícil tu fazer um campeonato em todo o Brasil, né? Por exemplo, o campeonato, a diferença que a gente tem aqui do campeonato da Itália para o Brasil, se a gente for comparar. Aqui na Itália a gente joga em toda a Itália, porque é muito menor. Os gastos, tem muitos gastos, mas também as equipes têm mais dinheiro, investe mais, tem mais patrocinadores, então acabam acontecendo as coisas por causa disso. Infelizmente, tudo envolve dinheiro, né? Onde tem dinheiro, onde o povo investe, as coisas acontecem. Aqui, a maioria das meninas, por exemplo, ganha salários, cada uma tem o seu salário, tem os seus prêmios e tudo mais. No Brasil, onde que a gente ganha, onde que a gente vê isso? Só nos maiores clubes, né? Nos pequenos, quase ninguém ganha nada. Eu, por exemplo, muitas vezes eu joguei pelas passagens que me mandavam, por alguma coisinha ou outra. E eu vejo que muito disso tem no Brasil ainda, né? Esse campeonato, por exemplo, aqui a gente sai e joga em toda a Itália. Cada domingo é um jogo. Um em casa, outro fora. Um em casa, outro fora. Então, se a gente for fazer as contas, é muito dinheiro envolvido. A diferença maior é essa no Brasil. Falta dinheiro, falta investidor. E não tem como tu fazer um campeonato no Brasil inteiro, porque é muito gasto. Não tem como, né? Infelizmente. E outras diferenças, por exemplo, quando a gente vai viajar, onde que a gente fica? A gente fica em hotel, ninguém vai direto para o ginásio, fica no ginásio, né? Todo mundo fica em hotel, dorme, às vezes vai um dia antes, dorme no hotel, descansa, vai para o jogo. Eles pagam o almoço, pagam a janta e tudo mais. Eu cansei de jogar em vários lugares que a gente comia dentro do ônibus, se vestia dentro do ônibus, chegava rápido para o jogo e depois voltava. Até esse ano, quando eu estive no Rio Grande do Sul, eu joguei pelo Guarani de Frederico Westphalen e a gente foi jogar pela Liga Gaúcha lá em Pelotas. Pelotas da minha casa dá mais ou menos quase umas 10 horas.
E a gente foi de ônibus, foi a noite inteira, chegou lá, descansou um pouco e depois foi pro jogo. E depois do jogo, todo mundo tomou banho e veio embora. Então é uma outra realidade, né? Aqui é muito mais profissional e tal. Mas eu digo, e quanto eu gosto de fazer essas coisas, quanto eu gosto de sair, de estar dentro de ônibus, de ficar ali, aqui, sabe? É aquela coisa que a gente cresceu assim, mas graças a Deus hoje a gente já tem um profissionalismo maior, né? Aqui isso acontece. Ó, a pergunta que surgiu aqui agora, que é boa, que a gente ainda já está no assunto. A liga mais forte que você jogou, Rússia, Espanha ou Itália? Eu acho que a liga mais forte é em partes aqui na Itália e em partes na Espanha. Por quê? Na Espanha, na verdade, eu acho quatro equipes muito fortes, que não tem nem comparação com as equipes da Itália. Mas, se você vê que aqui na Itália, por exemplo, esse ano tinham seis e sete equipes que você não sabia quem que ia ganhar, então para mim era uma liga muito forte também, né? Mas sem dúvida nenhuma, se fosse comparar uma com a outra, a Espanha é bem mais forte. Fazer um comparativo também em relação ao jogo em si, dentro de quadra, bola no pé. Assim, a gente tem no futebol de campo a ideia, partindo também do que a gente vê no futebol masculino, de que o futebol brasileiro é mais bonito de se ver e o futebol italiano é mais defensivo, mais truncado. E aí a gente consegue ver alguns traços disso. Como é isso no futsal? É dessa maneira também ou é totalmente diferente? É dessa maneira também, só que devido a ter 60 brasileiras na Itália, parece um campeonato brasileiro, né? Porque na verdade, cada equipe forte aqui tem muitas meninas brasileiras que têm esse diferencial, né? Que vão para um contra um, que tem um drible diferenciado, gostam de ter a bola no pé mesmo. Então, isso muda muito e parece que a gente está no Brasil, né? Esse nível ficou forte assim bastante porque tem muita brasileira mesmo. Cada equipe tem no mínimo quatro brasileiras, é muita gente. Legal. Vamos mudar só um pouquinho de dentro das quadras para fora, depois a gente volta, porque assim Beleza. como nós, você também tem alguns né, fora da quadra, clínica de futebol também. E aí eu queria que você falasse um pouco para a galera que está assistindo sobre e contar um pouco desse seu outro lado aí, dessa outra história. Então, desde quando eu comecei a jogar fora do Brasil, eu queria sempre fazer algo na minha região, né? Queria participar de algo. E aí eu comecei a organizar torneios beneficentes. Por que beneficentes? Porque torneio todo mundo faz, mas torneios que ajudem alguém, pouca gente faz. Então eu uni as duas coisas. Comecei a unir o esporte, né? E primeiro eu fiz masculino e feminino, mas depois eu comecei só com feminino porque eu focar em uma coisa, voltar para a minha modalidade mesmo e criar um torneio específico somente para as mulheres, com toda a atenção, todo o carinho, nos mínimos detalhes possíveis. Se você for analisando e ver as fotos que a gente tem do nosso primeiro torneio, ele era bem simplesinho e tal, bem tranquilo, tinha bastante gente também, tinha o feminino, tinha o masculino. E depois eu disse, eu quero que esse torneio seja grande, muito, porque todas as mulheres merecem jogar um torneio grande assim. Então eu comecei a focar nessas coisas e cada torneio, cada ano seguinte foi se tornando um melhor que o outro. E assim, não porque é meu, porque eu que digo, mas as pessoas mesmo escrevem, falam e pedem todo ano pelo torneio, postam fotos, recordações durante todo o ano, então foi muito bacana. E daí eu comecei com isso e já está aí indo para o quinto ano já. Fui melhorando a qualidade de troféu, medalhas, pelos sorteios, enfim, a gente faz muita coisa. É um dia em que eu fico em função assim, ó, o dia inteiro, desde antes de começar, né, inteira, e no dia inteiro. Eu não paro o domingo inteiro. E quando termina o torneio, eu vou para casa, tomo um banho. Quando eu vou descansar, eu não quero mais nada, só quero descansar, assim, porque eu de verdade me doei o dia inteiro naquele torneio, porque eu gosto de fazer as coisas para o feminino e gosto de fazer as coisas principalmente para ajudar as pessoas.
Aí os meus eventos sempre a gente faz com arrecadações de alimentos e ajuda muitas famílias da minha cidade, né? Porque minha cidade tem muita gente que precisa e eu não vejo vergonha nenhuma, não acho coisa feia nenhuma fazer isso, bem pelo contrário, eu peço, incomodo muita gente que ajude, que colabore e fico até às vezes chata, porque eu fico falando, vamos ajudar, pessoal, vamos contribuir e tal, porque tem muita gente que precisa e às vezes o nosso pouco é muito na vida de quem precisa. Esse ano, né, infelizmente, daí parou tudo por causa dessa pandemia, mas eu ia ter muitas clínicas de futsal esse ano. A gente já estava entrando em contato com as equipes, tinha vários lugares já de parceria fechada para a gente fazer, né? Ali na região onde eu moro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, ia fazer no Paraná, em vários lugares. E aí agora que surgiu essa parceria com vocês aí também, ó, pode ter certeza que assim que passar tudo isso, o torneio solidário Tainã Santos vai ter em Brasília também, certeza. Olha aí que show, muito legal, hein? A gente tem mais duas perguntas, depois a gente tem um joguinho legal aqui que a gente preparou para você, um quadro interativo. Vou colocar você numa sinuca Beleza, de bico aqui, com algumas escolhas. tá No bom. mais, assim, pegando tudo isso que você falou, acho que essa conversa é muito rica, muita coisa, muita experiência boa, principalmente para as meninas. Eu penso muito nas minhas alunas que estão aqui vendo e podendo ouvir tudo isso que você falou, isso é muito legal. E eu queria que você deixasse um recado para essas meninas que um dia sonham em se tornarem jogadoras de futebol ou de futsal, de fazer do esporte algo para a vida delas mesmo. Então, eu gosto de falar o que falaram para mim. Eu aprendi com o meu treinador, o Floresbal, meu primeiro treinador. Ele falou: aproveite as oportunidades da vida, porque às vezes elas podem ser únicas ou não. Quando ele me falava assim, Tainã, o cavalo encilhado passa uma vez só. Se você conseguir, vai, aproveite. Tenha fé, tenha dedicação nas coisas, faça que tudo trabalhe de acordo com as coisas que você faz, né? Com aquilo que você quer alcançar. E é isso o que eu falo para todo mundo. Eu saí do Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha pequena, onde não tinha equipe de nome, de tradição nenhuma. Eu rodei o mundo inteiro, eu conquistei títulos fora do Brasil. Eu até hoje estou vivendo várias coisas, conhecendo vários lugares, porque eu acho que porque foi muito da minha dedicação, da minha força de vontade. E esse é o que eu deixo para todas as meninas que estão assistindo a gente, escutando a gente. Se é isso mesmo que vocês querem, insistam, persistam em todas as coisas, porque vocês vão ter muitos nãos na vida, muitos. Eu tive muitos. Até eu chegar onde eu cheguei foi muito difícil, eu tive muitos nãos. Eu já vendi rosquinha, pastel na rua e não tenho vergonha disso, eu já fiz várias coisas. E até hoje, se tiver que fazer um outro trabalho, qualquer outra coisa, não tem problema nenhum. Então aproveitem as oportunidades, se dediquem o máximo, porque a vida é feita de oportunidades, então cada uma que você aproveitar, você vai tirar muito proveito dessas coisas e vai servir para algo sempre. Legal, show de bola. É igual você falou, um vídeo, né? Um vídeo que mudou. Você falou que você não tinha, correu atrás, foi fazer o vídeo e acabou que mudou tudo ali. Então, se você não toma essa atitude, se você não corre atrás, provavelmente não teria acontecido tudo isso, né? Então, esse primeiro passo, essa insistência, essa persistência é muito importante. A gente tem que sonhar os nossos sonhos. Ninguém vai poder sonhar pela gente aquilo que só a gente sonha. Tem que correr atrás, porque e sonhe alto, porque quem tem fé alcança grandes coisas. Legal, Tainá. Muito legal a sua mensagem. Eu vou fazer três perguntinhas rápidas aqui que foram deixadas por participantes aí que mandaram para a gente no stories de ontem. E aí Tá depois a bom. gente passa pro nosso último quadro aqui. A Flávia, acho que ela entrou aqui já, não sei se ela ainda está aqui, mas ela deixou uma pergunta legal para você, que foi a seguinte: quais foram os maiores desafios que você teve para se tornar uma jogadora de futsal? Acho que você já falou muitos deles, mas se tiver um que você gostaria de destacar, tá aí a pergunta.
Bom, a vida de atleta, ela se define em desafios. Todo ano para mim é um desafio, porque termina o campeonato, eu não sei para onde eu vou, se eu vou voltar para a equipe, se vai ter o campeonato o ano que vem, se a equipe vai estar jogando a Série A ano que vem ou não. Enfim, tem várias coisas. A vida de atleta é feita de desafios desde quando a gente decide ser atleta, porque é um desafio diário. A gente tem que se dedicar muito, muito mesmo. E quem quiser jogar a nível profissional, mais ainda, porque a concorrência é muito grande, a briga é muito grande. Então, os desafios tem todos os dias, assim. Eu tive vários, né? Desde quando eu era pequena, a gente era de família não pobre, mas humilde. E eu, para comprar a minha chuteira, o meu tênis, eu tinha que vender pastel, rosquinha na rua. Minha mãe fazia, eu saía na rua vender. Então, eu tive vários desafios, mas eu acho que esse foi um dos que mais me ajudou, porque desde pequena eu soube o quanto é difícil querer fazer as coisas e não poder, né? Importante poder também a dar valor, né, nas oportunidades. O Felipe Ramalho deixou uma pergunta legal aqui também. Como foi a adaptação à língua e à cultura local? Ele não falou o país específico, mas como você tem uma trajetória aí de vários países, se você quiser destacar um que foi mais difícil. Eu imagino aqui que a Rússia seja complicado a língua. O cara mandou um comentário aqui, eu nem sabia se ele estava elogiando, se ele estava reclamando que a gente estava falando demais, não sabia de nada. Então, a língua é algo sempre muito difícil, né? Porque normalmente o brasileiro só sabe falar o português, né? Alguns sabem falar o inglês, um pouco de espanhol e tal. Mas sim, a Rússia foi o mais difícil porque eu demorei mais para aprender. E eu aprendi bastante, o básico, assim. Eu hoje converso com as meninas, algumas coisas eu consigo conversar e tal, mas é bem difícil mesmo. Aqui na Itália eu já tirei de letra, não tem. 6 anos aqui na Itália eu falo melhor que muito italiano, viu? Show. Uma outra pergunta que foi deixada aqui pela nossa querida Filomena. Ela perguntou o seguinte: como funciona seu patrocínio com a Joma? É uma pergunta um pouco mais técnica aí, se você, enfim, não puder Aí. responder ou algo do tipo, mas fica à vontade. Não, não, é bacana, posso sim. Até tô aqui, ó, com uma É, camisa da ó, meu patrocinador mesmo. Fazem 2 anos já que eu fiz o patrocínio com a Joma. E aqui também a diferença, ó, do nosso Brasil para a Itália tem isso. Quase todos os jogadores têm patrocínio, né? Aqui os fortes são a Joma, a Munich e a James. E o meu patrocínio com a Joma funciona da seguinte maneira: eles dão um valor específico no começo da stagione, já falar em italiano, no começo da temporada, eles te dão um valor X e você pode usar como você quiser. Tem um catálogo da Joma, você pede diretamente no site e você usa, por exemplo, esse ano eles deram 800 euros pra gente. É muita coisa que dá para comprar. Eu comprei vários tênis de futsal, tênis de passeio, roupas, agasalhos, tem muita coisa bacana e assim, ó, é material top de primeira linha. A Joma é uma das marcas agora que está colocando muita força no futsal. E assim, quase todas as meninas da Série A têm o patrocínio da Joma. É muito bacana. legal, show de bola. E uma última aqui do Lucas, o Lucas Miranda, ele perguntou aqui qual deve ser o primeiro passo, na sua opinião, a ser dado para o crescimento do futsal feminino no Brasil. Então, tem várias equipes que já estão fazendo, por exemplo, escolinhas de base, que eles usam aqui muito também na Itália, isso. Começa pela base e vai subindo para montar uma boa equipe adulta, né? E eu acho que não tem o primeiro passo. Na verdade, eles são vários passos que devem ser dados junto no futsal feminino, no futebol, enfim, porque tem que ter muito planejamento, tem que ter gente disposta a trabalhar pela modalidade de verdade, tem que ter gente que goste do para poder fazer ele crescer cada vez mais. Eu acho que o que mais falta é isso. Tem muita gente que diz, ah, eu gosto, eu isso, aquilo, mas depois na hora de colocar o cara a tapa mesmo, são poucas pessoas que continuam ali insistindo, insistindo. Diferente disso, por exemplo, olha em Santa Catarina, o quanto cresceu
A equipe do Leoas, por exemplo, que é a equipe mais vista hoje no Brasil, né? Olha o quanto cresceu. Eu lembro de Lages quando Lages era uma equipe normal, que jogava somente o JASC e algumas outras coisas. Eu ganhei do time de Lages quando eu jogava em Joaçaba, como outra equipe normal também, equipe de fundação. E graças a todas aquelas pessoas que trabalham em volta e que estão ali dia a dia, puxando gente daqui e dali, colocando recursos, buscando parcerias, cuidando da mídia, cuidando da divulgação na cidade, enfim, de todas as coisas, cresceu tanto. É maravilhoso ir lá em Lages assistir um jogo hoje. Não somente pela equipe que elas têm, mas tudo que acontece, o ginásio lotado, aquela adrenalina show de bola, mas é como se você tivesse no meio do Maracanã lotado. É incrível. Ano passado eu tive essa experiência, pude participar daquele jogo da Copa Intercontinental, que elas jogaram contra o time aqui da Espanha, e foi muito bacana. E essas são as coisas diferentes que tem que acontecer para que o feminino cresça. Legal, eu concordo com você plenamente. Tem muita gente que na época da Copa do Mundo Feminina fala que a gente precisa valorizar o esporte e tudo mais, e depois que acaba, esquece que existe, ninguém mais fala, não comenta, não dá mídia, não trabalha. Então, a gente que trabalha na modalidade, a gente sabe como é. Então, eu concordo com você plenamente nesse ponto. Então, vamos nessa, fechar aqui com esse nosso último quadro. Tem mais duas perguntinhas aqui, talvez a gente possa responder elas bem rapidinho, só para não deixar passar. O Rony perguntou aqui, ó, se você pretende continuar envolvida com futsal quando encerrar a carreira de jogadora. Olha, eu não me vejo, se fosse decidir hoje, eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, com certeza vai ter que ser algo no futebol, algo no esporte, enfim. Esse ano eu estava me programando para fazer o curso de treinadora e tudo mais, daí infelizmente parou tudo e não consegui fazer. Mas é uma das metas que eu tenho para fazer, sim. Quero ter uma escolinha, quero ter vários outros projetos ainda e vou estar no meio do futsal sempre. Show, legal. Eu imaginava que fosse essa a resposta. E aí a última aqui que o Miguel deixou, Miguel é inclusive aluno meu também, onde eu trabalho. Um abraço aí, Miguel. Ele está perguntando como o futsal é visto na Europa. Se é igual aqui no Brasil, que muitas vezes o início é da base, o campo, ou é um esporte diferente? A gente já falou bastante sobre, mas se quiser só dar uma resposta rápida aí para o Miguel. Então, Miguel, é totalmente diferente. Aqui o campo é uma coisa, o futsal é outra. Quem joga campo joga só campo mesmo, quem joga salão joga só salão. As equipes são totalmente independentes, não tem nada a ver uma com a outra, né? Por exemplo, até o time do Milan, por exemplo, um time do Milano, o Kickoff do futsal, não tem nada a ver com o Milan, que é da Série A, né? Do campo. É totalmente independente, é totalmente diferente. São dois mundos diferentes. E essa pergunta é relevante porque ele está se formando agora. Aqui no Brasil é muito cultural isso. A gente vê os meninos às vezes começam no futsal e depois migram para o campo, né? Que é a menina dos olhos. E aí é muito nesse sentido. Mas legal saber que aí é outra realidade. Então vamos lá. Agora é a hora da verdade aqui, ó. A gente vai fazer um quadro aqui que você vai ter que escolher um ou Vai. outro. Então, dá duas opções, você vai ter que bate e volta, é isso ou aquilo. Beleza? Ai, ai, ai. Esse Beleza. dia é complicado. Eu vou começar com uma pergunta difícil já. Bora, Futebol ou bora. futsal? Futsal. Futsal. Marta ou Amandinha? No campo ou no futebol? Ah, não vale perguntar de volta para mim. É Marta ou Amandinha? Nas, Tem que escolher. nas quadras, sem dúvida nenhuma, Mandinha. Queria até ter a oportunidade de poder jogar com ela um dia. E no campo, sem dúvida nenhuma, Rainha Marta, né? Se saiu bem, se saiu bem. Chapéu ou caneta? Depende. Se for de costa, é melhor a caneta. Se for de frente, aí o chapéu fica bonito. Boa, boa. Vamos entrar em outro tema aqui agora, ó. Macarrão à carbonara ou churrasco? Mas aí não tem, né? É o churrasco toda a vida, não adianta. Pizza de pepperoni ou de calabresa? Ai, 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 calabresa. Então tá preferindo a raiz ainda, Brasil. A raiz, eu sou a raiz, não adianta. Essa aqui eu já sei qual vai ser a resposta, mas vale perguntar porque essa é boa. Demorou um tempo pra gente pensar nisso, hein?
Ópera ou pagode? Ah, pagodeiro toda a vida, não adianta. Não tem como fazer churrasco ouvindo ópera, né? Não dá. Não, ou é pagode ou é música gaúcha, não adianta. Coliseu ou Cristo Redentor? Olha, por eu não ser, por eu ser evangélica e não ser católica, para mim o Coliseu. Mas eu acho muito lindo também o Cristo Redentor, né? Mesmo não sendo da minha religião. Legal. Inter ou Grêmio? Ah, toda a vida, até a pé nós iremos, né? Não tem. Imortal tricolor sempre, sempre, Grêmio. Boa, boa. E a última, café ou chimarrão? Essa eu também já sei, mas é bom perguntar. Olha, eu gosto muito de chimarrão, mas vou te falar que aqui, ó, não tem como ficar sem café. Não dá. Já tô viciado, tô virando igual italiano já, porque eles acordam tomando café, vão dormir tomando café. Show, show. Ah, muito legal, Tainan. Agora, na verdade, assim, eu queria te agradecer, né? Já caminhando para o encerramento aqui para o final, dizer que a gente é extremamente grato pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Obrigado por nos ouvir, né? Por ler nossa mensagem, acreditar no nosso projeto, estar aqui nesse momento. Porque o nosso objetivo realmente é ajudar o esporte a crescer e daqui a 5, 10 anos a gente olhar para trás e lembrar de como tudo isso começou. E com certeza. Acho que é muito importante você estar aqui, então você vai entrar para a história do Play Like a Girl como a primeira a participar da nossa live aí, abrindo com muita maestria. Adorei o papo, a conversa foi muito boa, muita história legal e tenho certeza que a gente pode continuar essa parceria aí de várias maneiras, trocando mais ideia, fazendo mais posts e você voltando para o Brasil, a gente trazer esse torneio para cá também. Gostei da ideia. Com certeza, tá garantido já, ó, tá? Vai ser um dos eventos que não vai poder faltar, com certeza. Eu que agradeço e quero agradecer mais ainda por tudo que vocês têm feito aí pelo futebol e pelo futsal. Eu estou acompanhando a página de vocês e é super bacana ver gente, ver homem, principalmente homem envolvido com futsal e futebol feminino. É a coisa mais linda do mundo, porque normalmente a gente fala muito de machismo, isso e aquilo, que tem homem que não ajuda a mulher, que não gosta, que isso é coisa de homem, não é coisa de mulher. Então, ver que vocês lutam por essa bandeira junto com a gente é muito bacana. Eu que agradeço de verdade, de coração, o que vocês fazem primeiro pela modalidade, depois pelo nosso papo, que foi show de bola. Se você puder, me manda esse vídeo, certeza eu vou colocar todo ele na minha página. Muita gente precisa ouvir o papo bacana que a gente fez hoje. E com certeza, ó, nosso evento já está marcado. Pode escolher a data, essa pandemia que, ó, pode passar logo, porque a gente vai ter que fazer Isso, muita coisa junto aí. isso, isso. Muito obrigado. Com certeza a É gente Brasília, vai. né? Conheço também. Boa, muito legal. Boa, boa. Então você vai conhecer aqui uma cidade nova, muito bonita aqui, Brasília. A gente apresenta para você, a gente faz esse evento, vai ser um sucesso. Obrigado Fechou. novamente aí. Com certeza a gente vai editar direitinho aqui e mandar esse vídeo para você, para a gente compartilhar com o máximo de pessoas possível. Esse trabalho é feito de coração. Obrigado de Beleza. novo. Que Deus abençoe vocês e que a gente tenha muitas e muitas histórias, muitos títulos aí para contar. Manda um beijo, Amém. um abração especial a todas as meninas dos seus projetos aí e que logo a gente vai estar junto, beleza? Pode deixar. Obrigado de verdade. Que Deus te ilumine aí, que isso tudo passe logo e que venha cada vez mais sucesso aí na sua carreira. Obrigado para vocês também. Até a Tchau, próxima. tchau, galera. Obrigado, Tchau. obrigado, galera que assistiu. Vamos só tirar um print aqui, ó, uma fotinha no final. Faz uma pose, dá um Vamos sorriso sim. aí e tirar um print Eu vou aqui. ter que passar o perfume de novo agora, que já saiu já. Com a nossa camisa aqui, ó, combinando. Parece que a gente vai cantar. A nossa camisa igual mesmo. Pode fazer. Valeu. Oi. Conseguiu? Beleza. Feito. Tchau.